Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Depois de alguns probleminhas técnicos aí, graças a Deus, a gente está fazendo a nossa aula demonstrativa aí de espanhol da terceira fase, preparatório para o Rio Branco. Boa noite, Fabiano, obrigada aí pela companhia, tá? E eu tinha dividido algumas experiências nesses dias que a gente teve a oportunidade de conversar sobre o concurso, né? A professora Raquel vai fazer aí de uma forma mais a miúde, mas eu estava conversando que a prova de espanhol e a de francês, eu tenho certeza que ela vai concordar comigo, né? Como todo ponto é ponto para passar no concurso, você não pode desprezar esse estudo de conversando assim com os colegas, a gente acabou separando alguns temas interessantes que a professora vai trabalhar com vocês aí sobre cultura hispânica, história da Península Ibérica, formação da língua mesmo, hispânica, espanhola, né, perdão, e produção literária ibero-americana. São os temas que a banca costumeiramente, aí, por tradição, vem trazendo e é de interesse mesmo da própria banca, né? E a gente tem uma tendência de ter que olhar para a prova, tá? Eu vou deixar isso com vocês com a professora Raquel. Pode ficar aí, o quadro é seu, tá bom? Eu vou retirar aqui minha câmera para ficar melhor. Boa noite aí. Boa noite, Glenda, muito obrigada. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque muitos vão assistir aí a aula gravada. Boa noite, Fabiano, que está aqui conosco. Primeiramente, desculpa por todos os percalços aí pelos quais nós passamos hoje, né? Por conta de problemas técnicos. Eu estou com vários computadores aqui e tal, alguns deram um problema, enfim. Mas agora a gente conseguiu resolver, porque eu e a Blenda somos muito persistentes, e a gente cismou que a gente ia conseguir fazer isso hoje, a gente conseguiu. Para quem não me conhece, eu sou a professora Raquel Costa, sou formada em Letras pela UFRJ, já há um bom tempo, não vou revelar, senão vocês vão descobrir minha idade, mas já tem mais de 10 anos. Eu morei 3 meses no México, e muito interessante foi que eu descobri muitas coisas, né? Estando esses 3 meses no México, porque a minha formação foi toda no espanhol da Espanha, e a literatura espanhola e a literatura hispânica também, né? Toda da América Latina. Mas. Ai, tá caindo o fonezinho aqui. Mas percebi algumas diferenças interessantes no léxico do México, né? Que são diferentes, por exemplo, do léxico da Espanha. Mas nada que impeça você de compreender o espanhol, de entender a língua, de se comunicar, inclusive, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero que fique bem claro para vocês, né, que o espanhol, apesar de parecer uma língua muito simples, e de fato é porque ela é muito parecida com o português, ela não vai ser tranquila para você no nível que a banca do Instituto Rio Branco vai exigir, tá? Porque, obviamente, né, uma prova fácil não é interessante para ninguém, não é interessante para você, inclusive, que vai fazer a prova, né? Porque senão as notas ficam muito semelhantes e fica muito difícil o desempate. A sorte acaba ajudando muito mais do que o estudo. Então, para você que está aqui preocupado em estudar para poder fazer uma boa prova, né? Primeiramente, parabéns por ter passado para a terceira fase, né? Isso aí é incrível, uma prova muito difícil também de primeira fase, né? Então, você precisa ter em mente que a prova ela vai exigir um conhecimento de vocabulário de você muito além do que simplesmente chegar num país de hispanohablante e se comunicar em espanhol, né? Porque até meu marido, que não fala espanhol, nunca estudou espanhol, ele se comunicava lá. Só uma vez que ele ficou bravo com uma mexicana que foi difícil de conversar, de brigar com ela. Aí eu tive que falar. Mas a comunicação no geral sai. Agora, não é isso que a prova quer de você. A prova, primeiro, ela quer saber se você sabe interpretar bem. Isso aí é um conhecimento até de língua portuguesa mesmo,
Só que você, obviamente, precisa compreender o texto. Não basta que você entenda o texto. Não basta que você... Ah, tá, bom, eu li o texto e entendi do que está falando. Não, isso aí não é suficiente, tá? Você tem que ir além, você tem que compreender, você tem que refletir. Compreender absolutamente, né? Assim, embora possa acontecer de alguma palavra ou outra não, você não conhecer o contexto, às vezes é possível, né, que você consiga compreender o sentido daquela palavra, né? E isso às vezes é suficiente para você fazer uma boa interpretação. Às vezes a banca vai lá e pede justamente o significado daquela palavra, né? Às vezes ela coloca umas questões em que você tem que trocar palavras, né? Se eu substituir a palavra tal, né? Qual delas que não vai alterar o sentido? Aí vai colocar lá algumas opções para você marcar certo e errado. E aí não vai ter jeito, você vai ter que conhecer as palavras, ou você vai ter que chutar, ou então deixar em branco, né? E, além disso, também caem algumas questões de gramática, tá? Então, por exemplo, o espanhol tem um sistema sintático um pouco diferente do nosso, então tem que estudar um pouquinho de sintaxe do espanhol para poder saber o uso, né, de se, de lo. Então, quando tem objeto direto e objeto indireto, né, se lo guardé, por exemplo, então você tem que conhecer as palavras para saber se ela se aquele verbo ele é transitivo direto ou indireto, se ele é só transitivo direto, se ele é transitivo indireto, justamente para saber qual o complemento. Eles não fazem como a gente que dá uma enganadinha, que muda. Não, eles usam direitinho ali todos os complementos e principalmente na prova você vai ter que saber isso. Isso tudo a gente vai estudar, além dos elementos culturais, né, que a banca costuma pedir também. Isso ajuda muito em interpretação, ajuda muito na compreensão do texto, tá? Então, eu coloquei aqui para a gente iniciar aqui. Que devo saber, né, a respeito da prova, né? Que vas a juzgar a las opciones como cierto o errado. Beleza, isso aí é tranquilinho, todo mundo sabe. Que el examen exige que el alumno tenga un extenso vocabulário. Sim, claro. Por isso essas questões que eles pedem para você trocar a palavra para saber se mantém ou não o sentido, né, da palavra. Às vezes não tem exatamente o mesmo significado, mas consegue manter o mesmo sentido. Que el examen exige que el alumno sepa interpretación de textos y que el examen exige que el alumno conozca las reglas gramaticales, ok? Então é tudo isso que a gente vai estudar aqui. A gente vai intensificar... perdão. Tô saindo de uma infecção de garganta muito forte. Ainda tô com um pouquinho de tosse, tá? Então de vez em quando eu vou dar uma tossidinha. Então, a gente vai ter que trabalhar intensamente o vocabulário, tá? Isso com muito texto. E eu vou explicar como é que você vai fazer para você conseguir fixar essas palavras, tá? Porque não adianta simplesmente ler, sem saber significado, ou simplesmente só consultar o dicionário. Só um minutinho. Isso também não vai ser suficiente. Mas eu vou passar uns exercícios que você vai conseguir fixar melhor o vocabulário que você estiver absorvendo ali. A questão da interpretação de texto é técnica mesmo, que eu ensino inclusive quando eu dou aula de redação, de interpretação de texto. E isso, o que vai exigir de você no caso do espanhol, do francês e do inglês também, é compreender o texto, tá? Então, é compreender o que há por trás do texto, quais são as intenções daquele texto. E aí o vocabulário é extremamente importante para que nada fique de fora. Porque às vezes uma palavra pode tornar uma frase toda incompreensível, certo? Então, por isso que a gente tem que trabalhar intensamente em cima do vocabulário. E as regras gramaticais a gente vai estudar. Eu vou fazer um compilado aqui do que é mais importante, não tem como... Perdão. Não tem como a gente estudar absolutamente todas as regras gramaticais do espanhol, apesar de serem muito simples, tá? O espanhol é uma língua infinitamente mais simples do que português, porque português tem muita exceção, tá? E o espanhol não tem tanta exceção assim. Mas eu vou pegar as mais importantes, até para a gente poder ter tempo de trabalhar bastante texto, que isso sim é muito importante.
tá? E eu nem que, assim, se não der tempo da gente ver todas as regras gramaticais, eu vou passar o material para vocês e vocês vão poder estudar e depois tirar as dúvidas. Essa também é uma boa opção, tá? Para a gente não ficar aqui só lendo regra gramatical que ninguém merece, tá? ¿Y qué vamos a estudiar? En relación a las cuestiones de cierto y errado, entrenaremos con ejercicios nuevos que abarcarán todos los temas, ¿sí? Para aumentar el vocabulario vamos a leer textos clásicos y textos nuevos. Haremos también varios ejercicios para mejorar el vocabulario. Haremos un apartado de interpretación general de textos y estudiaremos las reglas gramaticales más importantes para la prueba. Ai, perdão. Bom, o que é importante daqui? O importante é que a gente não vai ficar aqui fazendo exercícios anteriores das provas. Isso eu quero que vocês façam, tá? Vocês podem perfeitamente pegar, porque só tem 2 provas com esse modelo novo, né, de espanhol. Então, vocês podem pegar essas provas em casa, estudar, refazer aqueles exercícios e tirar todas as dúvidas comigo aqui na aula. Para a gente não perder tempo com exercícios a que vocês já têm acesso, né, nas provas, eu vou passar exercícios novos para vocês, nos moldes da prova. Exatamente como cai lá na prova, não exatamente não, quem me dera adivinhar o que vai cair, mas da forma como a banca pede para vocês, tá bom? Com a questão, com um texto, né, um texto sobre cultura, ou algum texto, algum poema, né, que a banca também costuma. Eles colocam ali 3, 4 textos, então é isso que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar textos e questões de certo e errado, ok? Vai ter questão de interpretação, vai ter questão de vocabulário e vai ter questão de regras gramaticais, tá? Para aumentar o vocabulário, o que a gente vai fazer? Eu sempre vou trazer um texto aqui na aula. Hoje, por exemplo, a gente vai ler um. Para você fixar o vocabulário, né, eu sempre vou trazer para você aqui o glossário, mas você pode ler em casa, né? Eu vou sugerir outros textos, tá? Porque vocês vão ter que ler muito, não vai ter jeito. Eu sei que tem muita coisa para estudar de espanhol, de inglês, de francês, além de todas as outras matérias que caem na terceira fase. Isso porque vocês provavelmente ainda estão estudando para a segunda fase, né? Então, mas eu vou sugerir os textos e vocês, o que vocês conseguirem ler, né? Quanto mais vocês conseguirem ler, melhor, obviamente, tá? Mas não precisa ler todos. Eu vou sugerir e vocês vão lendo aquilo que vocês conseguirem ler, conseguirem assimilar, tá? E aí, tá, lembrando, como é que você vai fazer para você fixar o seu vocabulário? Aqui vem a dica, tá? Se quiser pegar aí um caderninho, um papelzinho aí para anotar, aproveita. Bom, você vai estar lendo o texto. Eu sugiro ler o texto sempre 2 vezes, mas isso vai depender da sua situação na hora da prova. Tá? Enquanto você está ainda estudando, por favor, leia 2 vezes. Você está estudando, não está fazendo prova ainda. Se estivesse fazendo um simulado, é outra coisa. Aí você está simulando a prova. Enquanto você está em casa, você está estudando. Então você tem que pegar o seu material, o seu texto. Pegou lá o texto que eu sugeri. Pega um papelzinho ou já separa um caderno para isso, tá? E aí você está lendo o texto. Aí esbarrou numa palavra que você não, cujo significado você não sabe o significado literal daquela palavra. Mesmo que você compreenda o sentido daquela palavra, se você não sabe o significado literal dela, por favor, anote, porque ela pode vir num outro contexto. E aí você não vai saber, pode não conseguir recriar o significado dela, tá? Então, anota aquela palavra, vai lá no dicionário, consulta, eu sugiro o dicionário em espanhol, tá? E se você não compreender com o dicionário espanhol, aí sim você pode passar para um dicionário espanhol-português, tá? O dicionário espanhol que eu mais gosto é o da Real Academia. O endereço é RA. Não vou lembrar.
Desculpa. Digita Real Academia. Real Academia. No Google, que vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Acho que é ra.es, uma coisa assim. E tem um dicionário. Aí tem um dicionário lá dentro. Tá? É da Espanha, espanhol da Espanha. Não tem como dar erro. Ali tem... Você pode conjugar os verbos, você pode consultar os significados. Tem uma gramática lá dentro do site também. Tem várias notícias, inclusive tem textos lá, pode ler os textos dali. É porque os textos dali mais para buscar palavras novas, tá? Porque o texto dali dificilmente vai cair na prova. Então você anotou a palavra que você desconhece, cujo significado você desconhece. Você vai consultar no dicionário, de preferência no dicionário espanhol, tá? Só se você não compreender que você pode buscar num dicionário português. Aí eu não tenho um para indicar não, porque eu acho que são todos bem fracos, assim, mas qualquer um serve. Na banca, compra um, tá bom. E aí você anota ali o significado, tá? Aí continua lendo o texto, aí relê a frase, né, já com a palavra, já na cabeça e tal, continua lendo o texto, vai lendo e vai anotando, e vai consultando o significado. Ao final do seu texto, né, você já leu, já anotou tudo, releia o texto agora tendo em mente todos esses significados, tenta não consultar mais, tenta dar uma olhada, ler todo o vocabulário que você anotou, tenta ler o texto sem precisar consultar esse glossário que você fez. Terminou de ler o texto, entendeu tudo? Acabou? Não acabou. Agora você vai trabalhar em cima desse vocabulário. Tá? Se você tiver uma super memória, ótimo. Acabou o seu exercício. Se você tiver um pouco de problema com essas associações de palavras, o que você pode fazer? Você pode agora começar anotar tudo em ordem alfabética, e toda vez que você fizer esse exercício, você recolocar todas as palavras em ordem alfabética de novo, como se você estivesse criando o seu dicionário. Dessa forma, você vai conseguir fixar o significado de todas as palavras, beleza? Então, se você tiver, isso é uma sugestão, tá? Se você tiver uma outra forma de decorar as palavras, os significados, né? Parece que teve um candidato aí, que hoje já é diplomata, que anotava no ladrilho, né? Ele ia tomar banho, antes de tomar banho ele botava tudo no ladrilho, escrevia, levava uma canetinha, perdão, anotava tudo, e depois, durante o banho, ele ia apagando aquilo ali, ia decorando. Pode fazer fichinha, né? Vai fazendo ficha e vai, né, perguntando, né? Bota na frente o nome da palavra, traz o significado. Olha para a palavra e tenta falar o significado. Esse também é um excelente exercício, tá? Essa parte de interpretação de textos, né, é que eu vou trabalhar com vocês, exatamente como eu trabalho em redação, tá? Como que a gente, quais são as técnicas de interpretação de textos, como que a gente pode fazer para isso se tornar um exercício mais rápido, mais dinâmico, tá? Para não perder muito tempo na prova. Gente, desculpa, minha voz está até alterada. Peguei uma infecção no México. Eu fiquei 4 dias de cama, direto. Depois eu tive que viajar. Aí cheguei dia 11 e ainda tô. Eu peguei essa infecção dia 5 de agosto. Hoje é dia 15, eu tô há 10 dias doente. Mas enfim, tá passando, tá melhorando. E as regras gramaticais, né? Aí eu vou passar aqui para vocês as regras, os exercícios também vão abordar essas regras, para a gente simplesmente não ficar aqui só estudando regrinha, tá? Decorando. Entonces, empezamos. Sí, por supuesto. Vamos a empezar leyendo un cuento muy conocido de Julio Cortázar, escritor, faltó aquí o R, argentino, llamado Continuidad de los Parques. Este cuento fue publicado en 1956 y hace parte del libro Final de Juego. Sim, este conto é um conto bastante interessante, tá? Porque ele dá margem a uma interpretação bastante nova, tá? Não sei se vocês conhecem esse texto.
Se conhecem, ótimo. Se não conhecem, ótimo também, porque a gente vai trabalhar ele aqui. E aí, ao final, eu apresento um glossário para vocês, mas eu gostaria que você pegasse agora um papel, perdão, para você anotar já de cara quais são as palavras que você está tendo. Eu vou ler devagar, tá? Porque não adianta ler correndo. Tá? É outra língua, você precisa entrar em contato com palavras que são novas e tentar compreender ao máximo esse significado. Tá? Então, eu vou ler devagar, você vai poder anotar aí com calma quais são as palavras que você não conhece, que você consultaria lá no dicionário da Real Academia. Ok? Então, vamos lá, vamos começar. Continuidad de los parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado con una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra y absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapado. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Guardadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte.
desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Bom, eu não sei se, assim, de uma primeira leitura, ainda mais, né, às vezes só ouvindo, acompanhando assim rapidamente, vocês conseguiram compreender totalmente o texto, tá? Numa primeira leitura, às vezes fica bastante difícil, né? É mais uma busca por palavras que são mais difíceis, por isso que eu acho interessante uma primeira leitura mais lenta, buscando essas palavras, assinalando as palavras, ou no caso, né, como está aqui no computador, você anotando aí no seu caderno, na prova, rabiscando mesmo essas palavras, sublinhando e tal, para que você consiga depois voltar no contexto e tentar entender essa palavra. Esse conto, ele trabalha com uma ilusão do tempo e do espaço, né? Ele começa com espaços que são separados, heterotrópicos, e depois ele passa para espaços homogêneos. Bom, o Fabiano está dizendo aqui, né? O texto não é difícil de entender, mas teria que ler novamente, sem dúvida, Fabiano. Principalmente assim, né? Se você está sozinho, concentrado, com o texto na mão, lendo, é uma coisa, né? Agora, assim, comigo lendo, né? Fica bem mais difícil mesmo de entender. Quer que eu leia mais uma vez? Ou prefere que a gente já passe para a interpretação e depois você tenta compreender sozinho? Ok, não precisa, né? Ok. Eu vou falando aqui, tá? Porque justamente todos os textos que vão ser trabalhados não vai ter jeito, né? Eles vão ser... Ok, Fabiano, pode deixar então. Eles vão ser assim, ou vão ser pequenos, mas vão ser de difícil compreensão, ou vão ser longos e com palavras com sintaxe truncada, né? Então, eu vou tentar liberar. Eu acho, Glenda, que de repente seria interessante até liberar antes o material, né, para os alunos, para que eles já possam ler. Assim fica muito mais fácil de trabalhar o texto na aula, né? Então é isso. Eu vou ler, vou mostrar para vocês aqui como que você poderia fazer primeiro com o vocabulário e depois com a interpretação, tá? Isso está anotado também aqui ao final dos slides, então não se preocupe. Primeiro eu só vou falar para a gente já não ficar, porque nos slides eu já tenho todas as respostas, tá? Eu vou primeiro falar aqui para depois a gente passa lá para as telas. Bom, aqui, pela minha experiência, né, acredito que a primeira palavra que vocês poderiam ter um pouco mais de dificuldade, não sei, alguém pode já conhecer, mas outra pessoa não, poderia ser aqui. Esta tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de parcerias, tarará. Então, apoderado e mayordomo. Por exemplo, Blenda e Fabiano, vocês teriam ideia do que seria isso? Ele está dizendo aqui, bom, aqui no início ele diz assim, né, que ele havia começado a ler o romance uns dias antes, tá, gente? Novela, em espanhol, é que a gente chama de falso amigo, né?
em espanhol não é novela, é romance, ok? Como em inglês. Então, tenho certeza que vocês conhecem, né? Nova em inglês, então em espanhol fica tranquilinho. Y él dice, la abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba a la finca. A finca, no caso aqui, é uma propriedade grande, rural, né, que é na tradução do poema, a tradução oficial do poema, eles traduziram como fazenda. Tá? Então, se ele tem uma fazenda e ele tem alguns empregados, né, ele tem não chega a ser empregado, mas ele tem pessoas que trabalham com ele, né? Não, mayordomo não é mordomo, tá? Apoderado é um procurador, né? Uma pessoa que tem poderes para agir em seu nome. E mayordomo é o capataz da fazenda, tá? É um funcionário. Eu não sei se em algum contexto poderia ser traduzido como mordomo. Isso não estava no dicionário como mordomo. Estava assim, mais para um falso cognato. Na realidade, se você considerar que o mordomo é o funcionário administrativo de uma casa, né? Não sei se seria usado como mordomo, mayordomo, tá? Mas o mayordomo, ele é esse funcionário, um alto funcionário, tá? Dentro de uma empresa, dentro de uma casa, né? No caso aqui, uma fazenda tratado como uma empresa. Né? O cara não fica dentro de casa resolvendo o que vai ser servido no jantar. Ele tem tarefas administrativas, né, de cuidar dos outros funcionários e tudo mais, e cuidar das questões da fazenda também. Receber fornecedor, essas coisas todas. Tá? Que mais? E aqui ele segue, né? El mayordomo, na questão de parcerias, volvió el libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Robles, o problema é que essa banca pede justamente palavras que você, em tese, não teria obrigação de conhecer, né? Robles é uma árvore, um tipo de árvore, né? Que aqui, no caso, é o carvalho. Tá? É importante porque o nome do conto é a continuidade dos parques, né? E esse parque é justamente o Parque de Carvalhos, para o qual ele olha quando está lendo o livro, né? Ele olha pela janela, ele vê esse Parque de Carvalhos, tá? E aí o título do livro começa a fazer muito sentido, tá? Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta, que lo hubiera molestado con una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Então, uma dúvida aqui do Fabiano. Apoderado não pode ser também advogado? Se o advogado for o procurador, porque simplesmente chamar apoderado, né, um advogado de apoderado, simplesmente, não está certo. Tá? Você não pode simplesmente traduzir advogado como apoderado. Se esse advogado for procurador, sim, mas ele vai ser advogado e apoderado. Ok? Então, aqui, arrelhanado em seu sillão favorito. Então, aconchegado ali, né, na sua poltrona favorita, de espaldas à la puerta, né? Então com as costas viradas para a porta, que lo hubiera molestado com uma irritante possibilidade de intrusiones que poderia, né, incomodá-lo, né, com interrupções, né? Então ele já ficou estrategicamente virado de costas para a porta. Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Então, o terciopelo é o veludo, tá, dessa poltrona que ele está sentado ali, tá acomodado. Tá? Então, ele ficou ali
se deixando levar pelo romance que ele estava lendo, e aí com a mão esquerda ele fazia ali uma carícia, né, na poltrona que ele está sentado, ok? Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas, tranquilo, certo? La ilusão novelesca lo ganhou quase em seguida. Okay? Então, ele estava se deixando levar totalmente pelo romance. Okay? Gozava del placer casi perverso de irse desgarrando linha a linha de lo que lo rodeava. Então, ele queria sair. A literatura, para ele, significava um momento de libertação do mundo que o cercava, ok? Ele não queria interrupção, ele estava de costas para a porta, na cadeira favorita dele, acariciando a cadeira, né? Aquele momento, para ele era um momento de extremo prazer, né? De entrar na história e esquecer do que ele estava vivendo, da vida real, tá? Y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales dançava el aire del atardecer bajo los robles. Ok? Então, ele sentia prazer nisso que ele estava vivendo, de estar sentado na cadeira favorita, descansando, o cigarro ali perto, sem ninguém para interromper. E lá fora, se ele levantasse a vista, ele via o parque, o ar do entardecer correndo ali pelo Parque de Carvalhos, ok? Palabra a palabra, sorbió por la sordida distintiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento. Foi testigo do último encontro em la cabaña del monte. Então, né, palavra por palavra, ele está deixando o mundo real e está entrando na ficção, ok? Preste atenção nesse ponto, porque ele é muito importante, tá? Nesse ponto. Então, ele está sendo absorvido, tá, por esse desencontro sórdido dos heróis, ok? Desse momento em que os heróis estão vivendo ali, tá? E ele se tornou testemunha, foi testigo do último encontro em la cabaña del monte. Então, ele foi testemunha, ele estava lá, ele já abandonou o mundo real, ok? E entrou completamente na ficção. Ele se tornou testemunha, como se ele estivesse lá vendo os dois amantes se encontrando na cabana da mata lá. Isso, na cabana lá do monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante lastimar la cara por el chicotazo de una rama. Então, primeiro a mulher entrou, ainda meio receosa e tal, meio cabreira, e depois vem o amante, né, com o rosto ferido por causa de um galho que bateu no rosto dele, né? Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas e senderos furtivos. Então, ela beijava a ferida dele para estancar o sangue, tá? Ela estancava o sangue dele com os beijos, mas ele não queria, ele rechaçava, ele empurrava, não quero, não vim aqui para isso, tá? Eu vim aqui para fazer uma outra coisa, que vai se revelar aqui em seguida. El puñal se enviava contra su pecho e debaixo latia a liberdade agazapada. Então, o punhal, né, ele carregava um punhal no peito, entibiava, significa que ele estava amornado, né? Então ele se amornava contra o peito, né? E o coração batia, né? Latir em espanhol é bater, né? O latir é bater, né? E o latir do cachorro é ladrar. Então cuidado para não confundir isso.
E essa liberdade, ela estava batendo ali dentro. Tá? Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estava decidido desde sempre. Um diálogo envolvente corria pelas páginas como um rio de serpentes, um riacho de serpentes. Um arroio é um riacho, é mais um riacho do que um rio, né? São uma água que corre, mas que é intermitente. Tá? E se sentia que todo estava decidido desde sempre. Então, né, aparentemente já estava tudo definido. Né? O casal de amantes estava sempre se encontrando ali, nesses encontros furtivos, sempre querendo que esses encontros não fossem mais furtivos, né? Que se tornassem abertos, que não fossem mais escondidos, que fossem revelados. Isso parecia que estava sempre decidido, desde sempre essa decisão já tinha sido tomada. Né? Hasta essas carícias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de outro cuerpo que era necessário destruir. Então, inclusive essas carícias, né, que a mulher ainda parecia, né, ela estava receosa, e ele, o amante, que estava decidido, ainda tentando dissuadir esse homem, né, ainda assim desenhavam abominavelmente a figura de outro corpo que era necessário destruir. Nada havia sido olvidado, coartadas, azares, possíveis errores. A partir dessa hora, cada instante tinha seu emprego minuciosamente atribuído. El doble repaso despiadado se interrompia apenas para que uma mão acariciara uma mejilla. Então, todo o planejamento estava sendo repassado, tá? Eles tinham pensado nas possíveis falhas daquele plano. Tá? Eles já tinham repassado tudo e aparentemente estava tudo anotado, tudo previsto, né? A cada instante, a partir dessa hora, cada instante tinha o seu emprego minuciosamente atribuído. Então, tinha a hora para sair, a hora para chegar, o que ia acontecer, quem ia estar onde, todo o planejamento estava feito. Tá? E repassaram 2 vezes para todos né, repassavam, na realidade, né, todos os detalhes do plano, e isso era interrompido apenas quando uma mão acariciava uma face. Né? Na realidade, mejilha é a bochecha, né? Mas a face, dizer assim, a face fica mais bonito. E finalmente começava a anoitecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaram na puerta de la cabaña. Então, já nem se olhavam mais, né, um no outro, presos a essa tarefa que eles tinham determinado, se separaram na porta da cabana. Ele havia seguido por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Então, ela seguiu por um caminho, ele seguiu por outro, só olhou para trás para vê-la correr, né, com os cabelos soltos. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo a la alameda que levava a la casa. Então ele saiu correndo também, né, pro lado lá da casa, procurando essa alameda, só se protegendo, né, dos chicotaços que ele já tinha tomado antes, né, porque havia árvores ali. Passou pelo nevoeiro e róseo, né, aquele nevoeiro de fim de tarde, né, do crepúsculo, exatamente, até que ele achou a alameda para ir até a casa. Os perros não deviam ladrar e não ladraram. O mayordomo não estaria a essa hora e não estava. Então, os cachorros não deveriam latir e não latiram. O capataz não deveria estar e não estava. Então, como eles fizeram aquele reexame
cruel, né, do planejamento que eles fizeram. De fato, estava tudo dando certo, como eles haviam planejado. O cachorro não devia latir, não latiu. O capataz não deveria estar, não estava. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. Então ele subiu os 3 degraus e entrou, ok? Com o sangue ali, né, mostrando que ele está super agitado, né, ansioso com a situação. Chegavam as palavras da mulher. Então ela, né, ela que foi dando a dica para ele, olha, o capataz não vai estar essa hora, os cachorros também já vão estar, sei lá onde, no canil e tal, então por isso que eles não vão latir. E ela explicando, primeiro uma sala azul, depois uma galeria, uma escada acarpetada, atapetada, né? En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde y la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Agora, nesse finalzinho aqui, antes que eu leia com vocês. O que vocês acham? Quem era esse homem sentado na poltrona lendo um romance, né, pronto para acontecer o pior aqui? Quem é esse homem? Que tal, Blenda? Que tal, Fabiano? Quem será esse homem, afinal de contas? Né? Esse homem começou lendo um romance, ele sentou lá na cadeira dele, na cadeira preferida dele, sentou, começou a ler o romance, certo? E foi testemunha dessa aventura dos 2 amantes, né? Então ele saiu do mundo real e foi para o mundo da ficção, simplesmente porque ele estava lendo. A gente faz isso com frequência, certo? A gente lê, pega um livro para ler e quando a gente vai ver a gente já está viajando, né? Então esse é o grande poder da literatura. Então ele foi se deixando levar pelo romance, pela história, pela literatura, e saiu do seu mundo para entrar nesse mundo da ficção. Só que o que estava sendo tramado no mundo da ficção ali era justamente o assassinato daquele homem que está lendo o romance, né? Isso num fio narrativo, né, aparentemente, numa leitura grosseira, parece que não faz o menor sentido, né, porque a gente tenta sempre buscar o que é real, o que é possível. E o principal, a verossimilhança que tem que existir em todo o texto para que ele seja considerado um texto. Né? Porque o que é um texto? O texto é toda forma de comunicação que de fato comunica, né? Que entra em contato, que tenha um leitor, que tenha um interlocutor. Ok? Então, se a gente não conseguisse compreender completamente esse texto, faltaria nele a verossimilhança. Só que o que aparentemente não existe, de fato existe. Tá? Existe uma explicação justamente desse espaço heterotrópico, tá? Em que ele vive, o espaço dos problemas, né? Da interrupção, em que a porta precisa ficar fechada, que ele precisa ficar de costas para a porta e tal. Para esse espaço do conforto, esse espaço em que ele tem satisfação, né? Ele sente satisfação de palavra a palavra e se desprendendo do mundo real e passando para esse mundo irreal, o mundo da ficção. Tá? Só que esse mundo da ficção tem algo muito cruel para revelar para ele, né? E que ao final é revelado. Tá? Essa fusão perdão, essa fusão dos 2 mundos, tá? Permite que a gente consiga fechar a narrativa e compreender de fato o que está acontecendo.
tá? Essa é a explicação para o final do conto, tá? Então, vamos seguir aqui só para ver, então, o vocabulário. Eu coloquei aqui o vocabulário com a consulta no dicionário da Real Academia, tá? E depois eu coloquei o significado em português, tá? Porque pode ser que mesmo assim tenha alguma dificuldade e tal, mas o ideal mesmo é estudar sempre com o vocabulário todo em espanhol, tá? Então, finca é uma propriedade inmueble, rústica ou urbana, sim? No caso aqui, fazenda. Então, apoderado dito de uma pessoa que tem poderes de outra para representarla e proceder em seu nome. Procurador. Ah, perdão. Mayordomo. Criado principal a cuyo cargo está o governo econômico de uma casa ou hacienda. No caso aqui, capataz. Roble. Árbol de la família de las fagáceas, que é o carvalho. Arrelanarse, ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidade. Então, recostar-se, né? Aconchegar-se, né? No caso, quando ele senta na cadeira. Terciopelo, tela de seda velhuda, tupida, formada por dos urdimbres y una trama, o la de aspecto muy semejante, veludo. Disjuntiva, que tiene la cualidad de desunir, apartar, desunião. Pestañear, detener una hemorragia ou el derrame de outro líquido, né? No caso, estancar. Sendero, senda, caminho. Agazapar, esconder, ocultar. Anhelante, que desea algo com veemência, né? Envolvente. Arroio, caular, corto de água, quase contínuo, né? Como um riacho. Coartada, pretexto, desculpa. Despiadado, inhumano, cruel, sin piedad. Mejilla, cada una de las dos prominencias que hay en el rostro humano, debajo de los ojos, la face. Parapetarse, resguardar con parapetos o proteger con alguna otra cosa, esquivarse. Seto, cercado hecho de matas o arbustos, como una cerca. Y malva, dicho de un color morado pálido, tirando a rosáceo, semejante al de la flor de la malva, né? Então, a rosa, imitando a flor de malva. Por fim, peldaño, cada una de las partes de un tramo de escalera que sirven para subir o bajar por ella, né? Degrau. Porche, espaço cubierto adosado a la fachada de un edifício, a pórtico. Adoçado é que está colado um no outro, né? Como divide paredes, né? Como essas casas geminadas, né? É adoçado. Alfombra, tejido de lana ou de outras matérias e de vários dibujos e colores com que se cubre o piso de las habitaciones e escaleras para abrigo e adorno, como carpete, tapete, ok? Para cobrir o chão. Aquele tapete para cobrir o chão. Okay? Agora, importante aqui nessa interpretação, o que você já teria que estar ligado quando você estava lá lendo o livro, ou o conto, perdão, né, o texto, vamos supor que aquele texto estivesse na prova, o que você tem que prestar atenção no texto para que você também não fique ali perdendo muito tempo. Você está com a sua caneta na mão, né, que agora não pode entrar com mais nada, corpo e uma caneta, né? Então, você está ali com a sua canetinha na mão, você vai anotando, você está lendo o texto, você está anotando ali, então, como é que é o nome? As palavras que você, né, não pode nem levar lanche direito, né? Pois é, tá cada vez pior. Você vai anotando, então, o que você perdão, não sabe, as palavras ali que você e na dúvida que você precisa reler, depois de ler o texto todo, reler a frase para contextualizar e tentar reproduzir aquele significado, tá? Mas essa canetinha já pode ir servindo para fazer algumas anotações ali no texto, como, por exemplo, em relação aos verbos.
E os verbos são muito importantes, não só em espanhol, galera. Isso em português também serve lá para interpretação de textos em português, tá? Cada verbo ele tem uma função específica. Tá? Eles não podem ser usados aleatoriamente ao bel prazer do escritor. Eles têm um significado, tá? Eles têm um valor. E valor significa semântica, tá? E esses valores, eles servem para mostrar para o interlocutor qual é a intenção daquele cara, tá? Por que ele escolheu aquele verbo. Então, no caso desse texto aqui específico, né, Continuidade dos Parques, os verbos que foram, o texto utiliza basicamente dois tempos verbais. Há outros tempos verbais no texto, tá? Mas ele vai usar especificamente, ele vai usar muito mais esses dois tempos verbais com uma intenção específica. Vamos ver. Ele vai utilizar o pretérito perfeito simple e o pretérito imperfeito. Tá? O pretérito perfeito simple é usado para expressar o que ocorreu no passado e se acabou. Então, é uma ação completa. Começou no passado e terminou no passado. Ok? Toda a ação se encontra no passado e incluso está distante. En el texto es importante fijarse que el perfecto demuestra que la acción del protagonista está ubicada completamente en el pasado. Así que él está en el pasado, pertenece a ele. O que isso significa? Significa que o autor escolheu usar para o protagonista, o cara que está lendo o romance, tá? Ele escolheu o pretérito perfeito simples, que é isso aqui, ocorreu, por exemplo. Essa palavra, ocorreu, está no pretérito perfeito simples, tá? O pretérito perfeito composto, por exemplo, né, que são essas duas formas de passado que seriam semelhantes ao nosso pretérito perfeito, tá? Eles têm duas formas de pretérito perfeito. Eles têm o pretérito perfeito simples e o pretérito perfeito composto, tá? O nosso pretérito perfeito também é isso, a ação que iniciou e acabou totalmente no passado, certo? Eles não, eles têm dois tipos. Eles têm o simples, que é a ação que começou e terminou no passado, e o composto, que é uma ação que começou no passado, mas que ainda se estende até o presente momento, até o momento da fala. E o que o espanhol exige que se faça quando a gente usa o pretérito perfeito composto? Ele exige que você use um marcador temporal. Então, se você quisesse mostrar que, por exemplo, aqui a palavra ocorreu, né? Ocorrer, o verbo ocorrer. Se eu quisesse colocar isso, por exemplo, no pretérito perfeito composto, eu teria que colocar esto ha ocorrido ayer, por exemplo. Então, isso aconteceu ontem, tá? Então, é a minha intenção, tá? De escritora, de falante, tá? De mostrar para você que essa ação não está totalmente acabada. Então, isso aconteceu ontem, mas ainda se reflete para mim hoje, tá? Então, ele serve para um passado mais recente, não quer dizer que eu não posso usar um marcador, por exemplo, el año passado. Posso, tá? Esto ha ocorrido el año passado. Eu posso dizer isso, mas quando eu faço isso, eu demonstro que essa ação ainda tem resquícios dessa ação, ainda tem reflexo dela ainda na minha vida hoje, tá? Então, agora, se é uma ação totalmente acabada, tá? Uma ação concluída totalmente, eu não uso marcador e vou usar pretérito perfeito simples. Isso já caiu no concurso, tá? Nesse último formato aí da prova. Então, muito cuidado. E ele escolheu colocar o protagonista
todas as ações do protagonista no pretérito perfeito simples, para dizer assim, isso aqui aconteceu e acabou, tá? Mas ele usa também, o Julio Cortázar usa também o pretérito imperfeito. Então, eu coloquei aqui, el pretérito imperfecto aparece a lo mejor para describir las acciones de los amantes. Esto revela lo habitual de los encuentros, pues se utiliza el pretérito imperfecto para acciones pasadas y enfatiza el aspecto de repetición y continuidad del tiempo. O pretérito imperfeito em espanhol serve justamente para isso, para mostrar algo habitual, né? Algo que acontecia no passado com frequência. Tá? Então, todos os dias você saía para ir para o curso. Agora você já passou no concurso, você não vai mais para o curso, agora você vai para o trabalho. Mas antes você saía todos os dias para ir para o curso. Então, para demonstrar essa repetição, você usa o pretérito imperfeito. Quer ver? Vamos ver lá o pretérito imperfeito aqui. Né? Ia, encontrava. Aqui, primeiro entrava a mulher, recelosa. Agora chegava o amante. Tá? Então, entrava, chegava, tá? Esse é o imperfeito, ok? Que é justamente essa, muito, muito parecido com o português também, tá? De vez em quando vocês podem fazer esse paralelo com o português, só toma cuidado, claro, né, com os falsos cognatos, isso aí, por exemplo, bolo em espanhol é pastel, né? Então, pastel não existe em espanhol, não tem pastel lá, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado, são muitas palavras. Se vocês quiserem, eu posso preparar uma lista de falsos cognatos, né, para não dar problema, porque, assim, embora a banca não tenha o hábito de usar falsos cognatos, mas pode vir a usar a qualquer instante. É bom, uma coisa que é bom para ter, para guardar, até mesmo para conhecimento futuro mesmo, porque vai que vocês peguem um posto em algum país, né, no Caribe. É. Exatamente. O hábito de vocabulário exótico, Blenda, é verdade. Então, bom, vou preparar uma lista de falsos cognatos, porque é bom saber. Bom, se ficou alguma dúvida, é só entrar em contato, é só mandar, perguntar. Para não ficar isso de ficar lendo texto e parece, né, pesado, fica difícil de entender o texto assim lendo. Eu vou sempre liberar os textos que vão ser trabalhados com antecedência. Na realidade, eu vou sugerir vários textos, tá? E vou trabalhar um deles. Então, para a gente poder fazer questões, porque assim, fica muito difícil pegar um texto aqui agora, assim, assistindo a aula pelo computador e fazer as questões, tá? Então, eu vou liberar antes. Mas o que eu quero eu quero que vocês estejam sempre preparados, né? Mesmo para pegar uma prova, porque na prova vai ser assim, pum, um texto totalmente saído, né? Com um ET escreveu. E vai ter que fazer as questões. Mas a ideia aqui é trabalhar muito vocabulário, trabalhar muitas regras gramaticais. A Blenda está dizendo os versos mais tristes da minha vida. Em breve estaremos todos aqui comemorando muitas vitórias. Então vamos trabalhar, vamos trabalhar muitas regras gramaticais, vamos trabalhar muitos textos, né, que abordem cultura, que abordem questões de interpretação que sejam bastante interessantes, poemas. Tem a questão assim, eu estive recentemente no México, né, estudei muito sobre a cultura maia, inclusive gravei um vídeo lá com uns guerreiros, né, eles se vestem de guerreiros maias, ficam andando pela Quinta Avenida, que é uma rua turística em Playa del Carmen. Eu estava em Cancún e Playa del Carmen.
Caiu Neruda no ano passado, exatamente. Ai, Neruda, maravilhoso. Mas existe, gente, olha, existe, mas caiu até tradução de Lusíadas, né? Então, então mas assim, a cultura espanhola é muito, mas muito rica, extremamente diversificada, porque são muitos países que falam espanhol. Não, acho que não vale a pena trabalhar nenhum escritor mexicano, embora existam excelentes escritores. Tem uma feminista mexicana que é excelente, já ganhou vários prêmios, mas eu não vejo assim como um ícone de, né, não sei, não vejo assim como textos possíveis de cair. São muito modernos, é muito o perfil da banca. Mas tem muita cultura maia que eu vou passar para vocês, que é muito interessante, questões linguísticas importantes na formação do espanhol, que influenciaram o espanhol do México, e de outros países também, né? Porque dos povos maias. E as questões também, assim, a cultura espanhola, obviamente, é muito rica também, muita coisa para ser explorada. A banca tem um campo imenso assim, para usar ainda, porque está na terceira prova ainda. Né? A gente se for, não sabe no ouvido. Então, nós vamos. A Brenda perguntando aqui, é uma concentração para a Espanha. Eu acho que sempre vai ter essa tendência de se trabalhar, né, com a Espanha, porque além de ser extremamente rica, não que os países latinos não sejam, né, hispanohablantes não sejam ricos, são riquíssimos, riquíssimos. Mas a Espanha é uma hegemonia, é muito importante no conhecimento da língua, e tanto que na faculdade eu tinha matéria só de literatura espanhola e as outras matérias, e a outra matéria era literatura hispano-americana. Né? Então era toda a Hispano-América junta em uma matéria e outra só para literatura espanhola. Né? Então, realmente, porque o campo é muito grande, é muita coisa. Né? Tem o óbvio aí, tem Dom Quixote, que eu acho que não cai o olho de ninguém, dá uma lida, mas como dizia minha professora, tradução nunca, nunca, nunca leiam traduzido, né? Nunca, muito menos tradução de banca, né? Se tiver que ler, se conseguir ler, tiver um tempinho, baixa aí na internet, porque não tem mais direitos, né? É de domínio público, a Carlos Castanheira. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho, mas, mas a tendência é, como a Blenda falou, né? É trabalhar cultura e textos clássicos, textos. Eu não sei se a banca não tem uma tendência a ser muito moderna, né? Mas eu acho que um texto ou outro, pincelar um ou outro novo, eu acho que vale a pena. Valeu pela dica, Fabiana, excelente. Ah, então é isso, minha gente. Se tiver um tempinho de baixar um Don Quixote para dar uma lida, tem um Don Quixote que é uma versão original, com espanhol original. Cuidado para não baixar essa versão, porque você não vai entender nada, tá? Tenta o traduzido, o traduzido da pessoa, cair a versão justamente com o espanhol que ninguém tem. É, traduzido pro. Verdade, né? Caiu. Eita ferro. Então pega os dois. Pega a versão espanhol antigo e o espanhol moderno para você poder entender o texto. Né? Ah, eu acho que vale a pena. Não é que vá cair Dom Quixote, é só para você entender como é que funciona a literatura espanhola, tá? Clássica. Estou falando da literatura espanhola clássica. Tá? Eu estudei muito pintura, né, artes plásticas na Espanha. Vou ver se tem algum texto relacionado a isso. A banca não tem por hábito colocar imagem, mas pode ser texto se referindo a determinados artistas espanhóis. Né?
como esqueci o nome daquele que pinta tudo escuro. Os quadros dele são todos escuros. Esse é o nome, vou lembrar o nome dele na escola de Belas Artes. Enfim. Então eu vou indicando os textos, tá? Com antecedência. Vou tentar indicar uns 3 textos por semana para poder vocês estarem preparados e a gente trabalhar um desses textos durante a aula, ok? Eu vou sempre estar à disposição para qualquer dúvida, sempre. É só me achar no Facebook, se quiser, dou até telefone para o WhatsApp, porque às vezes já aconteceu, de aluno na véspera da prova, desesperado, nervoso, ansioso, né? Ai, me deu branco e tal. Então, às vezes, até uma palavra de carinho pode ajudar. Eu sou professora, eu encaro essa profissão para valer, assim, 100% do meu tempo. Então, pode me mandar mensagem a qualquer hora, que se eu tiver acordada, eu vou responder, ok? Então, galera, aproveitem para garantir aí as últimas vagas. Podem contar com a Blenda, porque ela é uma pessoa sensacional, super profissional, super correta. E a gente está aqui para dar o melhor para vocês, ok? Boa noite, beijo grande e até a próxima aula.